Então, hoje nós vamos dar continuidade da aula passada. Lembrando, assim, da aula passada, o que falamos? Estávamos citando que audiovisuais, sempre conversamos que eles são imagens, áudios, e que não sabíamos o determinado tempo que tinha iniciado. No caso, quando surgiu as imagens, quando começou a surgir os áudios. A gente tinha relatos, né? Histórias de uma determinada época. Daí, na aula passada, o que a gente foi ver? Que no Brasil teve data para iniciar e teve vários programas que deram início nisso daí. Lembra que eu falei do governo, né? O governo foi foi o principal fundador, né? Ele que incentivou a criação. Por quê? Porque era de interesse dele trazer o audiovisual, né? Porque isso ia render mais votos, isso ia render, politicamente falando, mais vantagem para o governo. Mas claro que pensava também nas pessoas. Então vamos ver, dar início aqui, vendo a nossa ementa, né, para hoje. O objetivo da nossa aula é entender como iniciar as televisões educativas no Ceará e no Maranhão. Conhecer a história e o objetivo do programa Salto para o Futuro. Compreender o que é SINEAD, Sistema Nacional de Educação à Distância, e conhecer como surgiu o projeto TV Escola. Televisões educativas. As televisões educativas dos estados do Maranhão e do Ceará surgiram nos anos de 60 e 70. As redes de televisões educativas surgiram graças ao sinal distribuído para locais distantes. Essas redes possibilitavam as aulas ministradas pela televisão e com a presença de orientadores de aprendizagem no lugar dos professores na sala de aula. Então, as televisões educativas nada mais é do que as aulas à distância, né, os nossos EADs. E tem uma leve semelhança aí, né, professora? Tinha um monitor na sala de aula, e esse monitor dentro da sala de aula, ele ajudava os alunos na parte das atividades, do conteúdo mesmo, e havia uma televisão. Então, era uma sala de aula comum, que tinha suas carteiras, onde os alunos sentavam, assistiam a televisão e havia um monitor. Então, é muito parecido com a nossa realidade hoje. Então, pode ver que não mudou muito de lá para cá. Por que eles mantinham esse conceito? No início, era falta de experiência, eles não sabiam como trabalhar, né, o audiovisual na escola. Aí, depois viram que foi uma forma, foi assim, eficaz, porque aquele jeito de colocar os alunos em sala de aula com a televisão e um orientador ao lado, aquilo dali funcionou. Então, para eles era uma vantagem manter aquilo dali. E hoje é assim também, né? A diferença é o quê? A forma como a aula era ministrada, porque antes, bem no início, no Maranhão e no Ceará, eles faziam como? Eles gravavam as aulas, aí havia um aparelho, VHS, né, o nosso antecessor do DVD. Então, o VHS, existia o aparelho e eles pegavam e colocavam a fita e a aula passava. Então, assim, a aula era gravada mesmo, não era ao vivo. Então, não tinha a interação dos alunos com o professor que estavam passando no vídeo. E assim, lembrando na nossa aula anterior que a educação naquela época era precária. Então, o audiovisual para a escola foi criado para isso, para dar aos alunos a oportunidade de estudar. A gente falou na aula anterior, que era de 1ª a 4ª série, que se os alunos não tivessem aulas audiovisuais, eles não teriam como ter feito essas séries iniciais. Por quê? Porque eles teriam que mudar de cidade, ir para outros estados, e onde eles teriam que gastar para estudar numa escola normal. Então, o governo resolveu fazer essa proposta, né, para que eles tivessem estudos, senão quase ninguém seria alfabetizado, ok? Como hoje, né, professora, que se você observar, dependendo do profissional da educação que você procurar aqui na nossa região, você não vai encontrar, né? Então, você pensa, vamos trazer um curso aqui de mecatrônica. Não, você não vai ter profissional o suficiente para atuar aqui. Isso então, mesmo. A educação à distância, ela já contribui nessa parte, assim como aconteceu nessa época. E assim, só enfatizando que realmente, hoje ainda a gente vê essa necessidade, né?
Só que hoje a gente tem como também trazer o profissional. E o aluno também tem mais liberdade, tem mais programas, mais ações que pode levá-los, né, até uma determinada instituição para estudar. Então a gente tem programas do governo que fazem intercâmbios, temos bastante programas que fazem sobre isso, né? Isso mesmo. Porém, antigamente não tinha essa possibilidade. Então, ou o aluno tinha dinheiro suficiente para mudar de cidade, ou ele acabava que não estudando. Então, quando surgiu o audiovisual na escola, que foi a vantagem deles. A chamada educação elitizada, né? Isso. E aí o audiovisual acabou aproximando aí e eliminando um pouco dessa elitização aí da educação que tinha. Justamente. No Maranhão, essa experiência, iniciada apenas na capital São Luís, em 1969, logo atinge grande parte do estado, em 32 municípios, 96 escolas e 1.104 salas e 41.573 alunos. Então podemos verificar aqui que atingiu grande demanda. Por quê? Porque muita gente precisava. A televisão educativa do Ceará era a única maneira viável de se constituírem séries terminais do primeiro grau, nas várias unidades escolares municipais e estaduais daquele estado. As televisões educativas surgiram para resolver os problemas relativos à falta de atendimento escolar nas 4 últimas séries do primeiro grau, a ausência de qualidade no ensino e a insuficiência de professores. Mesmo utilizando a linguagem audiovisual, as teleaulas no início dos anos 80 eram cópias da sala de aula convencional. Então foi o que a gente comentou, né? Eles faziam uma cópia, porque tinha um professor na sala, que era um monitor, onde tinha uma televisão que passava a aula, né? E os alunos sentados. E o engraçado assim, que eles usavam, a gente vai ver mais à frente, que eles usavam a maneira assim, quando tinha aula no colégio normal, eles gravavam, o governo chegou a mandar gravar essas aulas para quê? Quando tivesse oportunidade de passar para os alunos de outros colégios, na parte que eles não tinham acesso, essas aulas gravadas iam para eles. Então era trabalhado em conjunto. Vamos ver mais à frente como surgiu esse planejamento, né? Então, assim, temos que entender que as televisões educativas, elas vêm desde da década de 80, cada dia melhorando, cada dia trazendo mais eficiência, né? Mais qualidade de ensino. Hoje, se vocês estão tendo a oportunidade aí de assistir, né, a nossa aula, por quê? Porque surgiu lá atrás, com a necessidade. Hoje não. Hoje eu posso falar que fazer aula EAD, às vezes é parte de luxo mesmo, assim. Como é que eu posso falar? Comodidade. Eu posso muito bem deixar de querer ir para uma faculdade, ter aula presencial, para ter aula EAD, onde eu possa ficar, né, professora, com os meus filhos dentro da minha casa e tendo aquelas aulas. Eu posso assistir pela internet, eu posso fazer aulas pelos fóruns. Então, assim, o EAD não é só você ter que assistir aula, ter que parar, assistir na frente da televisão. Também você pode acessar pela internet, você pode participar de fóruns. Lembrando que aulas EADs tem uma porcentagem que você tem que fazer presencial, mas essa porcentagem é muito pequena, então você vai uma vez ou 2 vezes na instituição mesmo fazer sua aula presencial. Então, é como vocês aí, vocês estão aí, então vocês estão assistindo a gente, mas a diferença é que vocês têm um monitor onde está acompanhando o estudo de vocês. Quando esse monitor está aí, ele está avaliando o comportamento, tudo que vocês estão fazendo. Então, vai ver participação. Quando terminar nosso módulo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a prova e vai passar para vocês. E ele vai fazer a correção dessa prova. Então, vocês têm a parte presencial, que é essa parte que vocês estão com o monitor. E qual é a parte EAD, professora? É a parte em que eu tenho que ir no fórum, eu tenho que ir no memorial, eu tenho que participar, eu tenho que escrever. Então, essa é a vantagem do EAD, é a comodidade. Né, professora? Isso mesmo. E aí nós podemos observar a semelhança entre esse orientador, esse monitor que tínhamos, né, lá no início da educação à distância, com o nosso tutor presencial que está aí com vocês agora e posta aqui os comentários. Qual a semelhança e a diferença, né? Então, antes o orientador, se o aluno tinha uma dúvida, ele que precisava tirar essa dúvida, porque não tinha um acesso direto, essa comunicação aqui
instantânea com o professor, né? Se vocês postarem, tiverem alguma dúvida agora e postarem, eu posso aqui transmitir à professora, nós podemos tirar essa dúvida, expor aqui o comentário de vocês. Antes não, o tutor na sala que tinha que tirar essa dúvida, né? Pelo que eu entendi. Justamente, professora. Então, assim, antigamente o tutor fazia, então o tutor era capacitado. Por que ele era um tutor? Porque não tinha professores o suficiente para estar fazendo esse acompanhamento. Então pegava uma pessoa que tinha um pouquinho mais de conhecimento, que pudesse passar isso. Então ela estudava o conteúdo e aí repassava para os alunos, né? Então, caso o aluno tivesse uma dúvida, ele não tinha como se comunicar com o professor, porque as aulas eram gravadas, que é o contrário da gente, né? Nós estamos ao vivo. Então, estamos falando aqui com vocês, vocês podem tirar a dúvida de vocês conosco na hora. Antigamente não, vocês tinham que ir com o tutor mesmo, e o tutor tirava. Provavelmente levava, então, o tutor para a formação e depois esse tutor voltava para formar ainda um número maior. Então, em vez desses 1.000 e poucos alunos que estudavam ali, se deslocarem para outra cidade para estudar, não, eles, ia e trazia então esse conhecimento, né, para as dúvidas dessa quantidade enorme de alunos. Isso mesmo, ok. Programa Salto para o Futuro. O Salto para o Futuro é um programa da TV Escola. Foi criado em 1991 pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e pela Fundação Roquete Pinto. Televisões Educativas do Rio de Janeiro, hoje denominada Associação de Comunicação Educacional Roquete Pinto. Só para relembrar quem foi Roquete Pinto, né? A professora comentou comigo sobre as rádios, né, professora? Isso, então assim, o Roquete Pinto foi um dos fundadores também. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, ele foi um percursor, né? Ele foi o cara que iniciou todo esse processo, ele estava à frente. No caso do nosso conteúdo aqui, que é o nosso programa Salto para o Futuro, ele ainda existe. Então não estamos falando de uma coisa que saiu do mapa, não. Estamos falando de algo que começou em 1991 e que tem continuidade em 2015. Então, daqui para frente ainda vai existir. Ele é uma parte de um programa da TV Escola. Como é que funciona? O programa Salto para o Futuro, ele foi desenvolvido para capacitações de professores, onde existem debates de professores. Eles pegam esse programa e transmitem, fazem debates entre professores para dividir conhecimento. Não é uma guerra, é uma divisão de conhecimento, onde eles pegam, reúnem um total de professores, 4 ou 5 professores e alguns apresentadores, e apresentam temas cotidianos, tipo política pública, e aí, nesses problemas, os professores debatem. Só que o programa Salto para o Futuro não é apenas para professores conversarem, debaterem. Ele é para professores, para alunos, para qualquer pessoa que queira conhecer. Por quê? Porque ele foi criado com a base de trazer um conhecimento extra. Ele não é assim uma escola, ele não vai dar aula, ele traz um conhecimento extra para quem tem interesse. Então, caso vocês tenham interesse de conhecer o programa Salto para o Futuro, é só entrar no site da TV Escola, que é no MEC, né? Então, coloca a TV Escola, vocês clicam no link do Salto para o Futuro e conhecem. Então, assim, ele é muito vantajoso por causa disso, trazem coisas do cotidiano. E assim, a gente vai ver que ele teve uma história muito grande, desde 1991. E essa história, ele teve várias fases. Hoje ele está na fase entre revista e debates, então a gente vai ver que ele foi melhorando com o tempo. E a maior vantagem dele é esse conhecimento extra mesmo. Porque a gente fala debate de professores, você fala assim, ah, professora, mas por que eu vou querer assistir um debate de professores? Não é um debate de professores, é debate de um determinado assunto. Então pega ali 4 professores, um de cada área, semelhante ao assunto, e aí eles expõem o assunto, mostra toda a história do assunto. Após isso mostrado, né, eles começam a avaliar e começam a expor os seus conhecimentos sobre aquele determinado assunto e suas opiniões. Então isso acrescenta muito pra gente, como professor, como aluno, como pessoa mesmo, né, professor? É importante, né, porque se você quer saber sobre determinado assunto, você vai ter ali pontos de vista diferentes sendo discutidos. Isso. E aí você vai poder observar os diferentes pontos de vista e ver qual
ponto de vista você é a favor, né? A favor, ou você não é a favor a nenhum ponto de vista, mas pelo menos você conhece diferentes pontos de vista e pode se posicionar ou não, ter esse conhecimento e poder passar para frente, poder, né, ir numa discussão sobre o assunto, numa roda de amigos, dentro da escola, em qualquer lugar que você tiver, você conhece e tem um conhecimento a mais, você tem vários pontos de vista sobre o assunto. Justamente. Então vamos ver um pouquinho da história, né? Então aqui o governo federal visava naquele momento promover programas de educação à distância. Esse programa teve início com o financiamento do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, inicialmente com o Jornal do Professor. Então, no início, o nome dele foi Jornal do Professor. Então, como eu falei para vocês, as mudanças ocorreram ano após ano. O programa foi o pioneiro no uso de interatividade em educação no Brasil. Foi o que eu comentei. Então, o objetivo dele era possibilitar que os professores de todo o país pudessem adquirir novos conhecimentos, rever e construir seus princípios e práticas pedagógicas, mediante o estudo de intercâmbio com especialistas, utilizando tanto para diferentes mídias como telefone, fax, os computadores, internet e principalmente a TV. Então foi aquilo que eu falei, era um debate de professores e ele não ficava só aqui. O programa ele se estendeu a vários locais, então era nacional e tinha uma participação assim de outros lugares, de outros países. Mas o foco principal era a parte nacional. Eu vi algumas cenas, alguns programas, né, e teve um de audiovisuais, onde falava sobre audiovisuais nas séries iniciais, de 1ª a 4ª série, mostrando como trazer o audiovisual para a educação inicial, para as crianças. E aí como eles fazem? Eles fazem uma entrevista, eles vão numa escola, veem o cotidiano daquelas crianças, depois os professores fazem o debate. Então, é uma prática pedagógica muito interessante, porque nada melhor do que você ver um grupo de professores discutindo, falando sobre determinado assunto, onde, que nem a professora Dinalva falou, você vai ter várias opiniões. Então, se são 4 professores, são 4 opiniões diferentes. Elas podem ser tudo parecidas, mas assim, tem alguma coisa que vai agregar em uma que a outra não tem, entendeu? Então, essa é a maior vantagem do programa. Em 1992, já com abrangência nacional, passou a se chamar Um Salto para o Futuro. Então ele deixou de chamar Jornal do Professor e virou Um Salto para o Futuro. Em formato de séries focadas nas grandes áreas que compõem o ensino fundamental. Em 1995, o programa foi incorporado à grade da TV Escola, que é um canal educativo que vamos ver mais à frente, que eu comentei. Com isso, inicia sua exibição também em canal fechado. Só para verificar aqui, o Salto para o Futuro no início, ele era um programa de canal aberto, então passava na televisão normal, você tinha acesso pela internet, então qualquer maneira que você queria assistir, você poderia. Hoje não. Hoje ele é programa de canal fechado, então você tem que ter uma assinatura de TV para assistir. Porém, ele passa na internet também, então você não tem uma assinatura de TV, então eu posso acessar na internet o site, que eu vou ver também as aulas, eu vou ver os debates, eu vou ver as entrevistas, eu vou poder assistir todo o programa. Mas no início era canal aberto, então assim, quando ele era canal aberto, qualquer pessoa assistia e a informação chegava mais rápido nas casas, né? Porque as pessoas tinham conhecimento, elas eram obrigadas a ter conhecimento. É a mesma coisa de você falar que não assiste jornal. O jornal hoje, você querendo ou não, você acaba assistindo, pelo menos um pedacinho. Por quê? Porque às vezes a tua televisão tá ligada, ali passa alguma parte dele e você, né, se fala assim, não, tá passando jornal. Então o Salto para o Futuro era assim. Porém, depois que fica canal fechado, você tem que ter assinatura, né, da TV. Ou ter o acesso à internet. Então a procura tem que vir de você. A procura tem que vir de você. Você tem que dar o primeiro passo, a iniciativa para ter conhecimento. Okay? Em 1998, os programas passam a ser, além de temáticos, delineados por consultores especialistas, escolhidos, inclusive entre os professores das universidades. As diretrizes do MEC passaram a orientar as escolhas de produção e o programa ganhou caráter de política educacional. Sua exibição passou a ser diária e ao vivo.
fundamentalmente pensado em torno de participações dos professores em recepção organizada nas telesalas do país, com amplo espaço para o debate. Aqui foi aquilo que comentamos, né? Eram debates entre professores e aí eles começaram a focar em política pública. Então, eles não eram apenas assuntos pedagógicos, eles abrangem qualquer assunto que eles veem que é de conhecimento público, que você como pessoa, como interessado, né, nessas áreas, você possa assistir, possa ter esse interesse. Então, eu não vou falar ali apenas de aulas de matemática, aulas científicas, eu vou falar de política, eu vou falar de assuntos cotidianos, vou falar de coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo no Brasil, porque tudo isso faz parte da escola. Você falar que a política não entra no na tua construção escolar, isso daí não tem como, porque desde quando a gente está estudando, a gente está vendo que a política se envolve muito nos conteúdos, na nossa história. Então, a história do Brasil é política. Então, desde o início, como se iniciou tudo, a gente vê que a política está sempre envolvida. Então, por que não estaria no Salto para o Futuro, né? Vamos. Em 2009, o programa assume os formatos revista e debate. No formato revista, são apresentadas reportagens em forma de quadros, que é o que eu comentei, né? Que eles podem ir na escola, podem fazer entrevistas nas ruas, entrevistas com especialistas, gravações em escolas, apresentações de atividades, entre outros conteúdos. Então, isso daqui é o formato revista, onde eles fazem todas essas apresentações. Eles vão na escola, podem usar entrevistas com especialistas, né? Em 2013, há outra reestruturação e o Salto passa a ter exclusivamente 2 programas, um em formato revista e outro em formato debate, exibidos semanalmente em 2 temporadas, um por semestre. Este modelo se mantém pelo ano de 2014. Então, até hoje, estamos tendo esse formato, revista e debate. O revista é a parte, né, do documentário, eles vão, fazem a pesquisa e apresentam aquela pesquisa para os professores que vão debater. Então, assim, mais uma vez eu vou falar, quem é o interessado ao Salto para o Futuro? Quem é interessado a assistir esse programa? Qualquer pessoa, seja professor, aluno, orientador, qualquer pessoa que tenha interesse de agregar conhecimento. Porque, como a professora Dinalva disse, o agregar conhecimento me faz entender melhor sobre um determinado assunto. Se eu entro numa roda de amigos, eles estão discutindo um assunto, eu saio muito bem, muito melhor se eu tiver conhecimento, né, professora? Isso. Então, assim, quando a gente tem conhecimento determinado de todos os assuntos, ou a maioria dos assuntos, principalmente assuntos do cotidiano, a gente tem essa possibilidade de mostrar que somos pessoas interessadas. Voltando ao mercado de trabalho, no mercado de trabalho, você não pode pensar assim, não, eu tenho certa profissão, eu vou conhecer só daquele determinado assunto da minha profissão. Não, você tem que abrir a sua visão, tem que pensar assim, não, eu posso conhecer um pouco disso, um pouco daquilo, porque hoje, até em concursos públicos a gente verifica muito isso, que tem essa parte de atualidades, que a gente tem que estar inteirado dentro do que está acontecendo no nosso mundo, né? O que está acontecendo atualmente, né, professora? Isso mesmo, e aí você, como profissional aí dentro da escola, você aí um técnico em multimeios, todo esse conhecimento que você tem, se você está lá na biblioteca, você vai poder direcionar os seus alunos para, dependendo do livro que ele vai ler, do DVD ou outra mídia que você tem aí dentro da biblioteca, o que ele pode assistir, o que ele pode ler, e não só a questão do conhecimento, mas que esteja adequado também à idade ali desse aluno, à série que ele está cursando. Se você é um técnico em multimeios no laboratório, se você tem esses conhecimentos, qual o tipo de link que você vai direcionar, que você vai mostrar para esse aluno, né? Se você tem conhecimento, se você conhece outros pontos de vista, se você conhece outros temas, né? Você vai poder direcionar melhor o seu aluno, sim, como profissional da educação. Isso mesmo. Então, assim, o conhecimento ele serve tanto para seu profissional como para pessoal também, para você enriquecer
se enriquecer. Então, assim, isso que a professora Edinalva abordou é muito interessante, porque eu, como profissional trabalhando em multimídia na biblioteca, eu tenho que ter conhecimento de quase tudo ali dentro. Eu tenho que ter pelo menos conhecimento de tudo que tem ali envolvido. Por quê? Porque aquilo dali, o meu aluno, ele vai ter dúvidas, e na hora que ele tem dúvidas eu vou falar, não sei, não. Eu tenho que falar assim, não, esse conteúdo deve estar em tal lugar, fala sobre tal coisa. Porque às vezes o aluno chega, ele está ali cheio de dúvidas, ele fala, não, eu quero um livro que fala disso, daquilo outro. Porém, em nenhum momento ele fala assim, não, meu livro tem um autor tal, com nome tal. Ele quer o livro que está falando do assunto, mas não sabe de onde vem, né? E isso dentro da biblioteca. O pior ainda, no laboratório de informática, com o mundo que nós temos hoje infinito de informações, que você vai precisar mais ainda esse conhecimento para direcionar o aluno e não deixá-lo perdido ali nessa multidão aí de informações. E nem a questão de perdido, né? Perder o foco, né? O aluno começa ali, ele começa com aquele foco, não, eu tenho que estudar isso, e aí ele não consegue, ele vai perdendo o foco, aí até a mosca que passa, ele tá ali. Até mais atrativo, né? Esses outros aí, para tirar o foco do aluno, eles são até mais atrativos. Isso é verdade. Ok. Então, ao longo desses 23 anos de existência, o Salto para o Futuro, apesar das mudanças que promoveu, mantém em sua essência a centralidade da figura do professor na escolha de seus temas, na produção da interatividade e do diálogo, na elaboração de suas publicações eletrônicas e em todas as suas outras atividades. Então aqui foi o que a gente estava comentando, né? Que a figura do professor é essencial, não só o professor, o profissional que trabalha junto com esses alunos, né? O CINEAD. O CINEAD, vamos ter uma base dele, mas assim, ele é só para a gente mostrar que existiu, que foi um programa também EAD do governo, onde ele queria levar o conhecimento, levar o EAD para as universidades. Então hoje na universidade a gente também tem o EAD, e assim, algumas universidades cobram como extra classe. Então você tem que ter tantas horas EAD de aulas EAD extra classe, então extracurricular, né? Então você tem aquele total X de hora fora as suas matérias. Então a hora que eu não estou na faculdade, eu tenho que ter aquele conteúdo. Então a faculdade disponibiliza certos cursos para você, né, fazer para completar a sua grade curricular. E o CINEAD foi esse programa. O governo criou ele para levar o EAD para dentro das instituições de universidades. Então, no início da década de 90, foram muitas as iniciativas para incrementar ações de educação à distância. O Ministério da Educação lançou as bases para a constituição de um Sistema Nacional de Educação à Distância, que é o CINEAD. O MEC buscou estabelecer parcerias com outros órgãos, visando a incorporar novas tecnologias de telecomunicação ao processo educativo. Então, a configuração dele foi pelo Decreto Presidencial 1237 de 94, que criou no âmbito da administração federal sobre a coordenação do Ministério da Educação, o CINEAD. Então o protocolo de cooperação dele, né, foi 3 de 93, a fim de implantar e expandir a infraestrutura de organizações do CINEAD, entre o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o Conselho das Secretarias Estaduais de Educação e a União de Dirigentes Municipais de Educação. E o objetivo dele, professora, que era criar condições institucionais, né, para o desenvolvimento de atividades de educação à distância no âmbito das universidades brasileiras. Foi constituído o consórcio, né, interuniversitário de EAD, visando integrar todas as faculdades de educação das universidades públicas na realização de ações voltadas à criação de mecanismos que propiciassem atividades cooperativas na educação à distância do país. Então foi isso. Podemos ver que aí ele queria só complementar a educação. A ideia inicial deles era levar mesmo a educação à distância para universidades, né? Então, como temos hoje em dia, que temos universidades EADs. Porém, no início ele conseguiu o quê? Levar para dentro da universidade, mas ainda trabalhar junto ali, né? Entre a educação à distância e a educação presencial. Aí as duas tinham que andar no mesmo caminho ali, o aluno teria que se desdobrar para ter acesso às duas.
Hoje não, hoje a gente tem tanto as duas juntas, quanto só presencial, quanto só à distância. E olha, eu vou falar para vocês que hoje as pessoas estão dando muita preferência às universidades à distância. Muitas pessoas acham que você estudar EAD, faculdade EAD, a pessoa não aprende, mas isso daí é mito, porque o conhecimento que você adquire é até maior. Porque o aluno, ele acaba, no EAD, ele acaba por estudar sozinho. O professor está lá, né, uma vez por semana, ele tem a aula com o professor, porém, os outros dias ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar. E às vezes o aluno dentro de sala de aula, por ter o acesso ao professor todo o tempo, ele não dá tanta dedicação quanto o EAD. Toda educação, né, depende muito do aluno. Isso. E aí o ensino presencial, às vezes o aluno, ele acaba ficando ali muito dependente do professor, buscando ali as respostas prontas. E em qualquer forma, a modalidade de educação, seja ela EAD ou presencial, o aluno precisa ter autonomia. E o EAD cobra isso, força isso no aluno, força que o aluno tenha que ter a sua autonomia, sim, para que ele... E aí isso ajuda também no mercado de trabalho, né? Porque dentro do mercado de trabalho você vai precisar ali ter a iniciativa. Dentro aí da escola, como técnico, você vai precisar ter iniciativa para melhorar a educação dentro do seu ambiente educacional. Isso mesmo. Então, foi isso que foi o Cinead. Aqui vamos entrar na parte da TV Escola, que eu havia comentado lá no início, que a TV Escola, ela foi uma dos percussores também, né, que ela abrange todos os outros programas. O Salto para o Futuro é dentro do TV Escola. Então, quando a gente pensar em Salto para o Futuro, a gente vai lembrar de TV Escola. O projeto da TV Escola surgiu com o objetivo de planejar a educação necessária para o século XXI, na qual as novas tecnologias desempenhariam um papel decisivo. É o canal da educação destinado aos professores, educadores e alunos e a todos os interessados a aprender. Então, aqui mais uma vez, a gente está vendo que o TV Escola, como Salto para o Futuro, é todos que têm interesse em aprender. Então, não é destinado apenas para professores, nem apenas para alunos, é para todas as pessoas que tenham esse interesse. Não é um canal de divulgação de políticas públicas da educação, é uma política pública em si, com o objetivo de subsidiar a escola e não substituí-la. Então, aqui ele está falando o quê? Que o canal, o TV Escola, lembrando que o Salto para o Futuro está dentro do TV Escola. Que o canal, ele não é para substituir a escola, nem o ensino do professor na escola. Ele é para acrescentar. O professor vai pegar ali dentro do TV Escola conteúdos que ele pode acrescentar na sua sala de aula. Ele pode fazer uma dinâmica diferente. Então, essa é a vantagem do TV Escola. Ele reúne vários programas dentro dele que trabalham com políticas públicas, que ele não é um canal político, ele discute política pública. Então, ele em si é um canal político público. Então, ele traz ali o conhecimento do aluno, ele pode adquirir mais conhecimento ali. Porém, em nenhum momento eles falam, a gente vai substituir a escola. Não. A escola tem seu papel fundamental. O TV Escola, ele é um complementar. Então, ele vai complementar aquilo dali que o professor está passando para vocês. E é para todas as pessoas que têm interesse. Então, a programação do TV Escola foi montada a partir de uma seleção de produção nacional e estrangeira e passou pela aprovação de um conselho consultivo de programação, constituído por representantes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do Conselho Nacional de Dirigentes das Universidades Brasileiras e do próprio Ministério da Educação. A distribuição dela é compreendida a veiculação de programas educativos por satélite, por antena parabólica. No primeiro momento, todas as escolas com mais de 200 alunos recebiam um kit, lembra que eu falei? Um kit de televisão, um aparelho de gravação e reprodução de VHS, uma antena parabólica e 12 fitas para iniciar as gravações. Então, a escola, ela recebia esse kit, né, todo, para quê? Para fazer a gravação de suas aulas, para depois ser divulgadas no TV Escola. Os programas deveriam ser transmitidos em horários previamente divulgados e as escolas gravariam as fitas, criando assim um acervo de programas que ficariam disponíveis para os professores nas suas próximas aulas. Por meio do programa de ação da Secretaria
de educação à distância, as escolas que não possuíam outros meios receberiam um kit contendo um aparelho de reprodução de DVD, uma caixa com 50 mídias, e com essas 50 mídias seria mais ou menos 150 horas de programação. Então a TV Escola é uma plataforma de comunicação baseada na televisão e distribuída também na internet. Na televisão, ela é distribuída por satélite aberto, analógico e digital, e TV por assinatura, para todo o território nacional, atingindo 15 a 20 milhões de antenas parabólicas. Então, o TV Escola, ele fez, era isso daí. No início, os colégios, eles recebiam, né, aquele kit para gravar suas aulas. E aí, os professores tinham um acervo, né, de aulas. Então, quando um outro professor gostaria de fazer uma aula diferente, ele tinha aquilo dali, ele tinha aquele conteúdo. Aí, depois, eles passavam esse conteúdo para outras escolas que não tinham como gravar as suas aulas. Só tinha como transmiti-las. E assim, o TV Escola, ele iniciou nisso daí, né, ajudando as suas instituições, as suas escolas. E hoje ele é um programa, né, de canal aberto, porém, canal aberto na internet, mas você tem na televisão um canal fechado. Você tem que pagar, né? Tem que ter uma TV por assinatura para assistir. Porém, assim, ele é um programa que ele traz muito conhecimento, ele agrega conhecimento aos seus educadores, aos alunos, eles fazem dinâmicas. Desculpa, gente, tem um mosquito aqui. Eles fazem dinâmicas entre os alunos, e aí isso daí, para você levar, para fazer uma dinâmica para a sua aula, trazer um conteúdo a mais. Eu quero apresentar sobre a qualidade de ensinos básicos em interiores, um exemplo. E aí eu posso trazer aquele conteúdo do TV Escola, porque eles abrangem muita coisa. Então, foram programas do governo que deram tão certo, que existem até hoje. Então, até hoje, esse programa existe. Por quê? Porque ele é um programa que traz benefícios. Os alunos têm interesse, os professores têm interesse, todos os educadores têm interesse nele. Não só de fazer parte, e de assistir também, ok? Os projetos mencionados são apenas alguns exemplos de uso do audiovisual na educação. O uso de audiovisual na educação é principalmente um ato político de muitas faces. Por que isso, professora? Porque desde o início eu estou falando para vocês, tudo foi criado com a política deu espaço para isso, né? Então, eles criaram, eles viram a necessidade das pessoas, com a necessidade das pessoas, eles foram falando, não, mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não cria um método de dar aula à distância? Ah, a gente não consegue com satélite, lembra que primeiro, né, não conseguiu com o projeto Saci levar aula satélite? Então vamos fazer assim, os colégios que têm aula, a gente grava as aulas e leva para onde não tem. E nesses colégios onde nessas cidades onde não podemos ter aula, que não temos professores, a gente leva aquelas aulas gravadas, pega um monitor, coloca na sala de aula, e as pessoas que tiverem interesses, elas vão lá, elas vão assistir as aulas. Lembra que os projetos iniciaram não somente para alunos, mas para professores que queriam se capacitar, melhorar. Porque eu falei para vocês, antigamente a pessoa, para ser professor, ela tinha que ter conhecimento. Então, se eu soubesse fazer conta melhor do que a maioria da população, eu estava apta a ser uma professora de matemática. Depois, com o tempo, elas iam se especializar. Mas no início era assim, professora. Isso mesmo. Uns 20 anos atrás, aqui em Rondônia mesmo, quem sabia ler e escrever, né, já estava entrando para dar aula, né, nas séries iniciais, e só depois, né, o governo foi capacitando eles, né? Mesmo. Então, assim, aí você imagina que existem professores que têm aí 30 anos de estrada e que, mas eu sou formada há pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque iniciou assim, eu comecei a dar aula com 16 anos, 18 anos, porém eu não tinha o estudo, né, universitário. A formação específica, isso, né? Eu tinha apenas a parte, né, que eu tinha conhecimento, então eu conseguia passar esse conhecimento à frente, ok? Então esses foram os nossos projetos. O Salto para o Futuro, né, que ele traz um debate de professores, uma revista, onde os alunos ou os professores podem entrar para adquirir mais conhecimento. O TV Escola, que começou, né,
com o interesse de levar mais conhecimento às unidades, né, escolares. Então eles levaram, queriam acrescentar o conhecimento, em nenhum momento eles queriam substituir a escola, a educação, o professor. Eles queriam se unir junto com os professores para levar mais conhecimento aos alunos, porque tudo no final a gente quer beneficiar os alunos. E aí, o programa hoje existe, então, tanto para educadores, tanto para professores, para qualquer pessoa que tenha interesse, qualquer pessoa que tenha vontade de aprender, esse programa está existindo. No Maranhão e no Ceará, que eles iniciaram também esse projeto, né, de aulas EAD, onde deu muito certo, porque senão eles não teriam ensino de qualidade. Hoje a maioria não teriam nem o ensino básico, porque nem todo mundo tinha renda, né, para sair da sua cidade e em outra cidade estudar. Então o EAD, o audiovisual, né, ele trouxe isso também para as escolas, né, professora? Isso mesmo. E a aluna Cenilda, ela acrescentou aqui ao que você, professora, estava comentando a respeito aí dos pontos positivos, né, dessa educação à distância. E aí você falou aí da questão de não precisar se deslocar, né, a questão de poder estudar em casa. E aí ela acrescentou aqui a questão do horário, né, que você pode ter essa mobilidade aí do teu horário, não precisa ser um horário fechado. E aí eu estava comentando aqui no chat com eles o ponto negativo, né, da TV Escola hoje ser fechado. Mas aí eles comentam aqui, né, aquilo mesmo que você falou. É fechado, na questão da TV tem acesso à internet. Então, quem quer conhecimento, vai atrás e vai conseguir. Se você não tem acesso à internet em casa, vai atrás. Hoje as escolas têm aí os laboratórios e nenhum gestor aí vai impedir que você busque esse conhecimento, acesse aí a internet, tem acesso aí a computadores, a laboratórios para poder adquirir conhecimento. Justamente, professora. Então, assim, tem os seus pontos negativos e seus pontos positivos também. Agora, vocês vão ter um tempo para fazer nossa atividade e expor também melhor a opinião de vocês sobre o nosso conteúdo, né? Porque o legal, que nem a Cenilda que comentou, o legal de vocês exporem é mostrar que vocês estão por dentro disso daí, né? Que o fato de eu ser aluna, por EAD também, não me mostra que eu estou com vantagem, porém eu tenho algumas desvantagens também. Um tempo desse fui dar uma palestra em uma empresa sobre EAD, e aí um dos senhores perguntou para mim bem assim, um senhor bem mais velho, ele falou bem assim: professora, mas quais são os recursos que eu preciso para fazer aula EAD? Eu falei, bom, você precisa de um computador com internet, né? Aí ele falou assim, tá vendo? As pessoas chegam, falam de EAD, mas porém não dizem o que a gente precisa, porque eu não tenho computador na internet. Eu fui explicar para ele que existia, sim, outros meios dele buscar esse conhecimento, tá? Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho para corrigir a atividade com vocês e expor melhor, né, as nossas dúvidas, ok?